Humanos e Cidadania, com o HCOR. Boa tarde. Esse é uma parceria que nós temos muito benefício no sentido de aprender cada vez mais, porque nós estamos aqui diante de uma situação nunca vivida por nenhum de nós, né, no nosso país, e chegou um momento que depois, com certeza, desses nossos encontros, nós vamos ter que repensar como ficarão as instituições de longa permanência para idosos, no sentido de que as ações devem ser da esfera da assistência social, mas também da saúde. E é isso que nós vamos futuramente sentar, formar aí um grupo para pensarmos sobre essa questão. Hoje, o tema da palestra do Dr. Daniel é de grande importância, porque é justamente sobre a questão dos cuidados das instituições de longa permanência para idosos, e eu gostaria de que vocês, por favor, preenchessem a ficha que está disponível para que vocês coloquem os dados, possamos emitir os certificados, mas também que a gente tenha a clareza das quantas instituições de longa permanência para idosos estão presentes nesse trabalho. Então, eu gostaria de que, por favor, que pudessem falar o nome da instituição. Eu vi que é a Congregação das Irmãs do Apostolado Católico São Vicente Pallotti. Presente, correto? Sim. Qual é a outra instituição? Por favor. Boa tarde. Vocês estão escutando? Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Casa de Repouso Virgem Maria. Qual é a instituição que você veio visitar? Você pode repetir? Nós somos da Casa de Repouso Virgem Maria. Virgem Maria, ok. Virgem Maria. Qual é a outra instituição, por favor? Boa tarde. Cristiane do Abrigo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Também. Qual é a outra instituição? Boa tarde. Eu sou a Regina da instituição ABEG. Instituição ABEG. Ah. Ok. Mais uma instituição? Eu não estou... A gente está com dificuldade para escutar. Bom. Eu, com abrigo, eu estou vendo... Importante que vocês preencham a ficha de presença, a lista de presença. É importante para que possamos emitir o certificado, certo que nós estamos fazendo essa contribuição, né, para todos, para todas, e essa troca, que é o mais importante. Teremos um espaço com o doutor Daniel, aqui presente já, para esclarecer todas as dúvidas que vocês têm em relação à aula de hoje. São mais alguns recadinhos que eu queria dar para vocês. Primeiro, já foi disponibilizado o vídeo, a gravação da aula. Então, nós fizemos disponível para as instituições poderem assistir as aulas do Dr. Daniel ao longo do dia, ao longo do mês, repetir. Então, e ele também, o Dr. Daniel, disponibilizou o Data Show, né, a apresentação em PowerPoint, né, para que a gente possa ter acesso às informações também. Então, é super importante. Esta, de novo, está sendo gravada, né, pelo HCOR e pela secretaria, e assim nós vamos caminhando. E toda a equipe
da Uninove, que prontamente tem aprendido, tem estudado, tem se debruçado na atuação dessas 51 ILPIs, que é a primeira etapa desse trabalho que nós vamos concluir agora, até o final desse mês. Estão fazendo os questionários em relação a todas as necessidades. Nós estamos usando o questionário daquele documento, que é um documento norteador, que é da Frente Nacional do Fortalecimento das ILPIs. Então, frente a esse documento, nós estamos extraindo as demandas que cada uma das instituições está passando, precisa, necessita, para que possamos dar a nossa colaboração. Tá? Uma delas é a questão da capacitação, dessa grande parceria com o HCOR. Então, eu gostaria que o HCOR pudesse iniciar com depois a palavra para o doutor Daniel. Eu não estou conseguindo enxergar daqui quem está na sala do HCOR. Oi, Sandra. A Enilda. Vai chamar. Oi. E a Glenda. Enilda. Está longe demais. Mas o Daniel é o protagonista. Enilda? Não vai aparecer grandão. Tá certo. Então, vamos passar a palavra para o doutor Daniel, e eu pediria que os demais desligassem o microfone. Eu acho que não teria problema nenhum, a imagem vai ser até bom, e, né, que a gente possa ver uma carinha do outro, mas que o doutor Daniel desse início à aula. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de nos orientar em relação a essa fase. Doutor Daniel. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês hoje. Como a gente já disse anteriormente, a Sandra reforçou, isso aqui é uma troca de experiência, né? Eu estou vendo que hoje tem um número já maior de LPIs representadas e tenho certeza que todo mundo vai poder contribuir dizendo o que fez na sua instituição, né? Hoje a gente vai falar de como as ILPIs se prepararam ou deveriam ter se preparado. Então, eu acho que vai ter uma troca bem interessante de experiência. Eu vou colocar uma apresentação aqui para a gente fazer uma revisão. Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Acho que sim, né? Sim, doutor. É possível. Ótimo. Sim. Então, antes da gente entrar, eu vou só relembrar a nossa programação. Na semana passada, nós vimos a Covid e suas especificidades em idosos institucionalizados, a gente fez uma revisão sobre a Covid, né? Foi um foco mais na doença mesmo, né? Hoje a gente vai falar da preparação das instituições de longa permanência para o enfrentamento da Covid, né? Como a gente deve se preparar, mesmo que não tenha casos. Na semana que vem, a gente vai falar do manejo de casos suspeitos, né, que eu faço, que é quando um morador desenvolve febre, né, como é que funciona o isolamento, a quarentena, transferências. E, finalmente, daqui 2 semanas, a gente vai falar de manejo de casos confirmados, aí já do manejo clínico mesmo, EPIs que a gente deve utilizar, e quando transferir ou não para um hospital, cuidados paliativos, etc. Então, hoje, o tema é preparando as ILPIs para o enfrentamento da Covid-19. Só relembrando, então, que nossas recomendações, a nossa discussão aqui ela é muito baseada em documentos, principalmente do Ministério da Saúde, as notas técnicas, que já são dezenas a essa altura, as notas técnicas da Anvisa, as recomendações da OMS, da UPAS, o trabalho da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, que é importantíssimo, que já tem 2 publicações, e essa página na web que a gente tem também, que reflete a experiência de um grupo de ILPIs que se reuniu para compartilhar materiais. Então, existe um link aí que vocês vão poder usar também para ter acesso a esses materiais, e a gente se baseia neles.
Antes de entrar no tema propriamente dito do preparo da ILPI, eu gostaria de retomar alguns aspectos essenciais que a gente já, de certa forma, discutiu na semana passada. Eu vou dar uma passadinha rápida de 5 minutos, uma espécie de revisão do que a gente viu, para enfatizar alguns pontos importantes e, para quem não teve a oportunidade de participar, poder ter acesso a essa informação também. Primeiro, relembrar que a transmissão da Covid-19 se faz principalmente por gotículas, né? Então, gotículas que viajam aí no espaço por até 2 metros e que podem ter contato direto com mucosa, podem entrar no aparelho respiratório. Essa é a principal forma de transmissão. A outra forma de transmissão é por superfície, né? Depósito de gotículas que ficam, às vezes, até 3 dias no material, ou até material fecal também pode contaminar superfícies. A contaminação por aerosol, que são partículas muito pequenas que ficam suspensas no ar, e a transmissão fecal oral, que é menos importante e questionável, mas que na ILPI tem a sua relevância. Então, a transmissão por gotícula é essa que acontece quando a gente está próximo de uma pessoa que fala, que tosse, que espirra, né? Uma pessoa, por exemplo, falando com a gente, sentada na nossa frente durante uma refeição, conversando, isso é o suficiente para a gente se infectar, né? Essa é a infecção por gotículas. Esse indivíduo ali que está numa posição mais distante, ele não vai se contaminar por gotícula, mas ele pode se contaminar por aerosol, então partículas pequenas que permanecem suspensas no ar, especialmente se o ambiente for fechado e não tiver uma ventilação adequada, né? Lembrar que a estabilidade das partículas virais em superfície é muito assim, duradoura, né? Então, a gente precisa sempre lembrar que, para combater esse tipo de transmissão, a gente precisa fazer inativação com algumas substâncias. Então, quais são as substâncias que inativam o vírus? O álcool a 70%, tanto na forma de gel quanto na forma de líquido, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, né? O hipoclorito, que é a nossa água sanitária, em diluições bem baixas, de 0,1%, ele já inativa a partícula viral em menos de 1 minuto, né? Então, a água sanitária é altamente efetiva na inativação, e temperatura maior ou igual a 60 graus também, por 1 minuto já inativa o vírus. Então, a gente tem que usar desses recursos para se proteger. E a transmissão oral fecal, que ainda tem sua relevância muito questionada, mas pode acontecer. Os indivíduos infectados eliminam a grande quantidade de partículas nas fezes, e nas ILPIs, né, em pacientes que têm incontinência fecal, e principalmente quem está com diarreia, essa é uma preocupação importante. Bom, o que a gente sabe sobre o padrão epidemiológico da Covid nas ILPIs? Né? O tempo de duplicação, quer dizer, o tempo que demora para que eu tenha uma duplicação do número de casos dentro de uma ILPI, é de 3,4 dias, bem menor do que na comunidade de uma forma geral. Então, é um ambiente muito propício para que a infecção se desenvolva rapidamente. A mortalidade nessa população é muito elevada. Dos moradores de LPI, cerca de 20% a 30% falecem quando adquirem a Covid. Os colaboradores são um vetor importante, então o vírus vai provavelmente entrar na instituição através de algum colaborador infectado que vai trazer. Essa é a via comum. Você tem também casos assintomáticos, que são vetores importantes. Isso faz com que a estratégia baseada só na identificação e no isolamento não seja suficiente, ou seja, a gente precisa ter precauções universais, né? E essa é a mensagem principal e é o nosso tema de discussão hoje. Quais são as precauções universais que nós devemos adotar, mesmo que a gente não tenha ainda casos, né? Bom, só trazendo para vocês o impacto da Covid nas ILPIs. Então, esse dado interessante que saiu essa semana no New York Times, de todos os óbitos que eles tiveram nos Estados Unidos, 1/3 dos óbitos foi por moradores de ILPI, né? Eles são responsáveis por 1/3 de todos os óbitos do país.
Na Europa não é muito diferente, né? Eles têm sistemas de notificação muito bons de ILPIs, então eles sabem exatamente quais são as ILPIs que estão tendo problema e a proporção de óbitos lá também é alta. Então, do total de casos de óbito na Inglaterra, 21% eram de moradores de LPI. E se você for olhar, alguns países como a Espanha, chega a 66% do total de pessoas que morreram na Espanha eram moradores de LPI. Então, vejam o tamanho do problema que a gente tem aí pela frente. No Brasil a gente não sabe, a gente tem muito pouca informação sobre as ILPIs, infelizmente, não existe um sistema de notificação diferenciado, então, que eu saiba, a gente não tem dados até agora de que proporção a Covid tomou dentro das ILPIs e de óbitos. A gente sabe de um ou outro caso, né, noticiado pela imprensa, mas a gente, infelizmente, está um pouco no escuro aí, com relação ao que está acontecendo nas ILPIs brasileiras. Lembrar, então, dos fatores associados à letalidade. A idade é um grande fator, né? Nos idosos aí octogenários, 15% mais ou menos falece quando adquire LPI. As cardiopatias são grandes fatores de risco também para a mortalidade. Aí a mortalidade por faixa etária, a gente consegue observar com muita nitidez que a partir dos 80 anos a mortalidade começa a ficar muito elevada, né, entre 20% e 30%. Esse é o perfil do morador que a gente tem nas instituições. E os fatores que explicam essa letalidade, como a gente revisou a semana passada, reservas fisiológicas reduzidas, a multimorbidade, algumas alterações no sistema imunológico, características do envelhecimento, né, que fazem com que esse indivíduo não consiga responder muito bem. E quando responde, tem uma resposta inflamatória desadaptada, excessiva. E a questão do etarismo também, que a gente discutiu, né, em situações de grande sobrecarga dos hospitais, quando faltam leitos, via de regra, o idoso acaba sendo preterido do recurso, né? É uma população muito vulnerável nesse sentido. Lembrando, então, o quadro clínico, os sintomas clássicos continuam sendo febre, tosse e dispneia, mas é muito comum que a manifestação ocorra com outros sintomas um pouco atípicos, então, mialgia, cefaleia, dor de garganta, diarreia, anosmia, né, a falta de perda do olfato e do paladar, também é muito comum. Lembrar que os idosos, principalmente frágeis, os idosos acima de 80 anos, via de regra, manifestam as doenças infecciosas de uma forma geral, né, com sintomas atípicos. Então, ele desenvolve uma sonolência, uma confusão mental, para de se alimentar. Então, o idoso que já tinha uma marcha ruim, para de deambular. E lembrar também que a gente não pode esperar febre alta no idoso. O idoso não vai fazer 38 graus, é raro a gente ver um idoso que faz uma temperatura alta, né? Eles vão ter aquela temperatura ali na faixa dos 37,5, né? E isso já é suficiente para caracterizar febre nesse idoso frágil. Então, se eu tenho medidas repetidas maior que 37,2, né? Medidas sequenciais mantendo acima desse nível, eu já vou constatar febre nesse idoso. Bom, lembrando então os testes que a gente tem hoje disponíveis para o diagnóstico, né? PCR é o teste mais útil para a gente, é o teste que a gente vai fazer quando tem suspeita, né? Ele detecta a presença do RNA viral através do swab nasofaríngeo. Ele tem uma sensibilidade de 60% a 70%, então a gente sempre tem que pensar que o PCR negativo não garante para a gente que a pessoa não está infectada, né? Esse é um problema. O período ideal para a coleta é de 3 a 7 dias após o início dos sintomas, e isso geralmente não é obedecido, né? Isso é feito de forma errada, às vezes o swab não é coletado de forma adequada, ele não chega até o fundo da cavidade como deveria, e por isso a sensibilidade acaba sendo mais baixa por problema de coleta. E esse é o teste que a gente vai usar para casos suspeitos. Se eu tiver a possibilidade de usar a PCR na minha instituição também de outras formas, eu devo fazer isso, tá? Eu sei de algumas instituições que estão fazendo PCR em todos os moradores, por exemplo, a cada semana ou a cada 2 semanas, para tentar identificar de forma muito precoce a entrada do vírus e fazer isolamento, mas isso não é a realidade da maioria, né?
O exame de detecção de anticorpos, ele tem muito pouca utilidade nas instituições de longa permanência, né? Ele serve mais para inquérito epidemiológico, para saber quantos já foram contaminados, quantos já desenvolveram imunidade, né? Ele só vai alterar depois de vários dias do início dos sintomas, né? Depois de 7, 10 dias que ele vai positivar. Então, acaba sendo um teste menos útil para a gente nesse contexto, né? Então, após essa breve revisão sobre os tópicos que a gente abordou na semana passada, agora eu vou entrar nos tópicos realmente da discussão de hoje, que mais interessam para a gente, e é como a gente deve se preparar para enfrentar essa situação, né? Em primeiro lugar, a comunicação é fundamental. Então, toda instituição precisa ter um plano de comunicação. Como é que eu vou me comunicar com esses familiares que estão lá angustiados sem poder fazer visita? Como é que eu comunico com os cuidadores, com as pessoas que fazem doação, que fazem trabalho voluntário, que nesse período estão afastados, do trabalho voluntário foi interrompido nessas instituições, na maioria das vezes. Então, é importante estabelecer uma linha de comunicação com impressos, com ligações, mensagem, rede social, seja qual for a linha de comunicação que a instituição tem, né? Contextualizando o cenário preocupante, preparando a comunidade para essa possibilidade de um surto na ILPI, escrever as medidas de precaução que já foram tomadas, né, o que está sendo feito para evitar isso, o que está sendo feito para compensar as medidas de distanciamento social e descrever o que vai ser feito em caso de suspeita. Quer dizer, caso essa pessoa desenvolva sintoma, ela vai ficar na instituição, ela vai ser transferida para um hospital, qual é o recurso disponível, o que vai ser feito se isso acontecer. Isso diminui bastante a ansiedade em torno do tema, se a família, se os voluntários, se a comunidade que dá apoio para essa instituição entende exatamente o que está sendo feito. A segunda etapa é a provisão de recursos humanos, né? E eu tenho visto que as pessoas não têm se preparado para isso, né? A gente precisa levar em conta que durante um surto, uma instituição também vai ter os seus funcionários contaminados, né? E que você vai ter aí, às vezes, até 30% da sua força de trabalho afastada das suas atividades temporariamente, né? Então, é preciso ter um plano para isso, um plano de contingência, né? A necessidade de assistência é maior também numa situação de surto. Você vai ter uma necessidade de intensificar serviços de limpeza. Então, de uma forma geral, você, na medida do possível, precisa aumentar a força de trabalho disponível, né? Através de contratação temporária, adiamento de férias, redirecionamento. Aí, em vez de você ficar de olho, você manda aquele... Às vezes você está numa instituição, você tem funcionários que têm funções administrativas que podem ser alocados para função assistencial e às vezes considerar a possibilidade de reduzir o número de moradores, tá? Isso eu acho que cada instituição tem que pensar com carinho nisso. Esse não é um momento de trabalhar com a ocupação total dos leitos, né? Esse é um momento de ter alguns leitos vazios, porque você vai precisar disso para fazer modificações de local com isolamento, e você não vai dar conta de cuidar de todo mundo se você tiver um surto. Então, eu acho interessante que, nesse momento, as instituições, na medida do possível, evitem novas admissões para trabalhar com um pouco mais de folga, tá? Conseguir um número menor de moradores para dar conta diante de um surto. É preciso também que se faça a provisão de recursos materiais, né? Então, o ideal seria que cada morador tivesse os seus próprios equipamentos. Eu estou falando do ideal, não estou falando da realidade, tá? Cada um tivesse o seu próprio aparelho de pressão, seu próprio esteto, para que não houvesse essa rotatividade do equipamento que vai promover a transmissão do vírus, né? Então, se eu tenho um aparelho de pressão só na minha instituição e eu vou usar para todo mundo, eu vou ter problema certamente, né? Então, é um momento em que a gente vai precisar aumentar a disponibilidade de equipamentos clínicos, né? EPI sem comentários, né? É um momento de grande consumo de máscara, de luva, de avental. A gente sabe da dificuldade que existe para isso. Eu preciso ter na minha instituição também
materiais adequados para lidar com casos. Tá? Eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, mas eu não tenho casos na minha instituição. Mas, se tiver, você tem que estar preparado para fornecer equipamentos de proteção individual para o manejo desses pacientes, né? N95, Face Shield, eventualmente uma possibilidade de roupa privativa para esse setor do isolamento, e materiais de limpeza e sanitização, né? Sem dúvida, que precisam estar bem no estoque, porque há um consumo maior nessa época. A próxima etapa é a capacitação dos profissionais, né? A gente pode fazer isso de várias formas, intervenções com pequenos grupos, vídeos, infográficos, tá? De forma geral, o que funciona melhor são essas intervenções com pequenos grupos, né? Qual é o foco dessa capacitação? Primeiro, é garantir que todos os funcionários, todos os colaboradores conheçam as manifestações e conheçam a forma de transmissão da Covid, né? Técnicas de higienização das mãos e uso de EPI. Então, a gente vê, às vezes o EPI está disponível, mas o funcionário não está habilitado a usar, não sabe retirar e colocar o EPI. Então, às vezes é interessante passar esses vídeos, e existem vários disponíveis, para que se faça o treinamento de como colocar o EPI e tirar a EPI. Os funcionários devem conhecer as rotinas que foram adotadas em função da Covid, fluxo de medicina do trabalho, a pessoa precisa saber o que ela faz se ela acordar com febre, né? Ela vai, ela não vai, ela liga para quem. Fluxo para moradores com suspeita, é preciso que todos conheçam isso, né? Se algum paciente desenvolver febre no sábado à noite, o que vai ser feito? Esse plano precisa estar claro e todo mundo precisa conhecer o que vai ser feito. Aí, só ilustrando melhor a capacitação, né? A gente precisa reforçar questões básicas, que parecem básicas, mas que não são, né? De técnica de lavagem da mão. Essa é uma época de fortalecer essas medidas. Os 5 momentos de higienização das mãos, né? Sempre antes do contato com o paciente, higienização das mãos, após o contato com o paciente, isso precisa ser estimulado, isso precisa ser vigiado. E um outro que as pessoas sempre esquecem, que é esse número 5, a etapa número 5, que é após contato com áreas próximas do paciente, também há necessidade de higienização das mãos, né? É muito importante que a instituição estabeleça uma rotina de triagem na chegada dos profissionais. Então, perguntar ativamente se a pessoa está com sinal gripal ou não, tá? Algumas instituições até colocaram um funcionário para fazer isso, então, no momento da chegada, todo mundo passa por uma triagem, tá? Tem algum sintoma gripal, né? Está com febre, mede temperatura, é muito interessante. Higienizar as mãos, se possível, logo na entrada. E a troca de roupa, que tem sido adotada em grande parte das instituições. Então, a pessoa chegou, veio com transporte público, chega, ter um ambiente para troca de roupa, um vestiário mesmo que seja improvisado, para que a pessoa possa usar uma roupa privativa ou uma roupa que ela traz de casa mesmo, e que ela faz a troca. Isso protege os moradores da instituição e protege também a família do colaborador, né? Se a pessoa, quando sai da instituição, troca de roupa de novo para ir mais tranquilo para casa. Tá? E se houver a possibilidade, né, o uso de roupa privativa, né? Uma roupa que está ali disponível para troca quando a pessoa chega, para quem tem esse recurso, é muito interessante. Importante também estabelecer um fluxo de medicina do trabalho para os colaboradores. Então, o que eu vou fazer se esse colaborador desenvolver sintoma gripal, né, ou temperatura alta, né, ele chegou na triagem, ele está com febre, ele está com algum sintoma gripal? Afastamento imediato, essa pessoa não pode nem entrar na instituição, né, vai ser encaminhada para avaliação médica, para medicina do trabalho, dependendo do recurso que se tenha, e, se possível, fazer um teste para COVID, tá? De preferência PCR. Esse colaborador de uma instituição de longa permanência é uma pessoa que deve ter prioridade absoluta na realização desse tipo de teste, né? Se for negativo, ele pode retornar ao trabalho com as precauções habituais, e se for positivo, ele vai fazer o isolamento domiciliar de 14 dias a contar do início dos sintomas e retorna
ao trabalho no 15º dia, desde que esteja assintomático às 72 horas. Tá? Então, essa é a regra que se tem adotado. E se eu não tenho a possibilidade de testagem, eu estou trabalhando no escuro, eu vou partir do pressuposto que essa pessoa se infectou e que vai ficar isolada por 14 dias. Tá? Tenho sintomas gripais e não consigo fazer teste, tem que afastar, não tem jeito, né? 14 dias. Bom, as regras de distanciamento social, né? O que se recomenda até o momento é a suspensão total de visitas, e eu tenho observado que depois de 3 meses, muitas instituições já estão começando a providenciar algumas alternativas para isso. A gente vai discutir, eu quero ver se alguém já fez isso também. Suspender as saídas de moradores, então o morador que saía para fazer fisioterapia, que saía para alguma rotina, isso precisa ser suspenso. As atividades em grupo também, os serviços não essenciais. Então, por exemplo, se eu tinha uma psicologia que fazia uma reabilitação cognitiva, uma estimulação cognitiva, esse é um tipo de serviço que nesse momento vai acabar sendo suspenso. Né? A questão das refeições, depois eu vou pedir para que a Ângela, nutricionista do HCOR, comente para a gente, ela tem experiência de LPI, para ela comentar um pouquinho dessa rotina das refeições, mas esse é um momento de grande preocupação, o momento da refeição. Né? Então, é um momento que pode promover aglomeração, é um momento em que você não tem como usar máscara, as pessoas estão se alimentando, estão sem máscara, estão sentadas numa mesa, num ambiente aglomerado, esse é um momento crítico. Né? Então, alternativas, servir refeição no quarto, é possível? Se for possível, ótimo, vai evitar aglomeração. Se não for possível, vou ter que fazer turnos no meu refeitório. Então, eu vou começar a servir as refeições mais cedo e vou terminar mais tarde, vou fazer 2 ou 3 turnos de revezamento para evitar a aglomeração. Eu vou fazer espaçamento de cadeiras, né? Então, algumas fotos aí de como isso pode ser feito. Ou você coloca mesas individuais, se for possível, com uma cadeira só, ou aqui nesse exemplo embaixo, você vai espaçar as cadeiras, né, e deixar uma marcação para que a pessoa não remova a cadeira, né? Essa cadeira deve permanecer aqui, e sinaliza dessa forma. Algumas têm adotado também a estratégia de cadeiras alternadas, então eu vou deixar uma cadeira ocupada, uma vaga, uma ocupada, uma vaga, e nessa que vai ficar vaga eu vou sinalizar, vou colocar um X, um sinal de proibido sentar, para evitar o contato próximo. Tá? Bom, quando a gente sempre fala de suspensão de visitas e do distanciamento social, a gente sempre tem que falar de alternativas, de compensações, né? Então, a principal é facilitar o acesso ao telefone. Né? A videochamada é interessante, muitos têm feito, funciona bem, mas nem todo idoso tem intimidade com esse tipo de recurso e gosta desse tipo de recurso. Eu vejo muito idoso que prefere falar ao telefone. Então, facilitar o acesso, né? Que seja uma ligação diária, que seja um horário, né? Que se tenha a possibilidade de alguém da família ligar para ter acesso a essa pessoa por telefone quando precisar. É um momento em que a gente precisa facilitar isso. E aí, discutir com vocês a possibilidade de visitas controladas também. Eu sei que algumas instituições têm feito isso, né? Então, eu vou flexibilizar, se a família tiver interesse, né? Eu vou agendar horários, quando essa pessoa chega para a visita, faz a triagem de sintomas, aquela mesma que se faz com os funcionários, afere temperatura, vê se tem algum sintoma gripal. Eu permito essa visita por um período curto, de 30 a 60 minutos, num ambiente ventilado, por exemplo, uma varanda. Coloco as cadeiras uma distância de mais ou menos 2 metros, né? O morador tem que estar de máscara, o visitante tem que estar de máscara também, eu não vou permitir o toque. Então, dessa forma, se isso puder ser implementado, né? Se for, tiver dentro das possibilidades da instituição, é um método seguro que pode ser utilizado, mas você tem que ver também se isso vai satisfazer a necessidade da pessoa, né? Eu já vi situações, relatos de situações em que as pessoas, quando chegam e ficam a 2 metros e não podem se abraçar, e isso acaba sendo até pior do que não ter o contato. Enfim, tem que ser julgado caso a caso, se a família deseja, se o paciente
acha que aquilo vai satisfazer suas necessidades. A intensificação da higienização, né, em toda a ILPI, a higienização vai ser feita, então, sempre com álcool 70% ou solução de hipoclorito a 0,5%. Tá? Isso é uma dúvida que tem surgido muito. Como é que tem que se diluir a água sanitária? Né? Para uma solução de 0,5%, eu preciso diluir uma parte de água sanitária para 3 partes de água. Né? Ela vem originalmente a 2% ou 2,5%, e se eu fizer essa diluição de 1 para 3, eu obtenho a solução de 0,5. Lembrem que 0,1 já mata o vírus, tá? Então 0,5 é uma solução bastante concentrada e muito apropriada para higienização. Então banheiros, corrimão, barra de apoio, maçaneta. Aí, quando a gente vai para o telefone, teclado, a gente já vai ter que usar o álcool, né? Mas sempre lembrar de higienizar todos os objetos que são muito tocados durante o dia. Controle remoto de televisão é algo crítico. Mouse de computador dos funcionários e assim por diante. Providenciar sempre toalha de papel para secagem das mãos. Tem alguns lugares que ainda trabalham com a toalha de tecido, isso é bastante problemático na transmissão do vírus, então é preciso fazer a troca por toalha de papel. Como é que se faz a lavagem de roupas? O funcionário que vai manipular, idealmente, deve estar com luvas, agitar essa roupa ao mínimo possível, manusear o mínimo possível a roupa, tanto a roupa de cama quanto a roupa pessoal, né? Se possível, fazer a lavagem a 60 graus ou a secagem a 60 graus. Se eu tiver essa possibilidade, eu elimino o vírus com 100% de certeza, tá? A temperatura de 60 graus é muito efetiva. E para o caso de moradores suspeitos ou já confirmados, o processamento da roupa precisa ser feito separadamente, tá? A lavagem é a mesma, a água, sabão, temperatura de 60 graus se possível, mas a manipulação é separada, essa roupa vai ser lavada separadamente. Né? Outras rotinas universais que a gente pode sugerir, aumentar a frequência dos sinais vitais, então, de preferência, aferir a temperatura 2 vezes ao dia, para detectar precocemente o sintoma e tomar as providências. Uso de máscara em todos os ambientes. Então, pode ser a máscara de tecido, mas entrou na instituição, todo mundo de máscara. Não esquecer que nos momentos de convívio também, tá? Na sala do cafezinho precisa estar de máscara. Então, é preciso ter muito rigor com isso, para evitar também transmissão interna entre os colaboradores. Avental para contato, se possível, né? Quando há necessidade de banho, transferência, é um momento de contato íntimo, né? E de risco. Se eu tiver avental para esse momento, é o ideal. Moradores admitidos ou que saíram, foram para o hospital, precisam ficar em quarentena de 2 semanas. Essa é uma rotina importante. Eu não vou colocar um morador que está chegando da sua casa, ou que está chegando do hospital, junto num quarto com outros moradores. A vacinação contra a influenza, a campanha de 2020 já ocorreu, imagino que todos já estejam vacinados. Lembrar que não é só o morador que precisa estar vacinado, todos os funcionários também precisam estar vacinados. Tá? E se eu tiver disponibilidade da vacina para pneumococo, a VPP23, também é muito interessante para essa população. Replanejar rotinas de cuidado. Então, o que eu estou falando com isso? Eu vou ilustrar melhor para vocês aqui. Em muitas instituições, a divisão de tarefas é feita dessa forma. Então, eu tenho uma pessoa que passa dando banho, uma segunda pessoa passa aferindo os sinais vitais, uma terceira pessoa passa medicando, de forma que cada funcionário vai ter contato com vários moradores ao longo do dia. Tá? Essa é uma situação de alto risco que a gente tem que evitar nesse período. Então, é preferível que um colaborador assuma os cuidados de um morador durante aquele dia todo. Tá? Não fique trocando, fazendo múltiplos contatos, tá? com vários moradores. É o que se chama de estratégia vertical. Então, a mesma pessoa que vai medicar, que vai dar o banho, que vai aferir sinais vitais para aquele morador. Tá? Isso é o ideal.
Modificações na estrutura física, né? Primeiro, tentar garantir quartos com o menor número de moradores possível, né? Se eu tenho um quarto com 8 pessoas, eu preciso tentar reduzir pela metade. Se eu puder deixar uma pessoa em cada quarto, seria o ideal, né? Quanto mais eu conseguir fragmentar os ambientes, melhor, tá? A gente sabe que a realidade é difícil, mas sempre que possível reduzir. E aí considerar a possibilidade também de trabalhar com uma ocupação um pouco menor nesse período para poder deixar um número menor de pessoas em cada quarto. Garantir a ventilação do ambiente, janelas abertas, portas abertas, evitar sistema de ventilação com recirculação. Então, um local que tem ar-condicionado com recirculação precisa desligar o ar-condicionado, tá, nesse momento. Providenciar dispensadores de álcool gel em pontos estratégicos. Então, na saída, na entrada do quarto, saída do quarto, é interessante ter um dispenser de álcool gel, né? Todos os pontos de passagem frequente. E tentar reservar um ambiente para isolamento e um ambiente para quarentena, tá? Se eu puder deixar um quarto reservado para isso, né? Eu já sei que quando alguém desenvolver sintomas, essa pessoa precisa ir para aquele quarto, então já precisa estar planejado isso. Como é que se faz esse isolamento, tá? Quando eu tenho condição, eu deixo um quarto separado, que eu vou chamar de gripário, que é um quarto para confirmados e suspeitos, né? E eu vou ter uma zona limpa para pessoas assintomáticas, né? E se vocês olharem aqui abaixo, amarelinho ali, eu vou ter um ambiente de quarentena. Então, por exemplo, o morador foi admitido, ele vai ficar 2 semanas na quarentena e depois ele vai para a zona limpa, se ele tiver assintomático. Desenvolveu sintoma, ele vai para o gripário, né? Então, eu posso ir fazendo essas transições e preciso ter isso planejado na medida do possível. Eu não tenho um quarto para fazer isso. Eu vou ter que improvisar, então, um setor, tá? Então, aqueles 4 leitos ali do canto vão ser o meu gripário. Eu ponho uma faixa no chão sinalizando, um biombo, algo que alerte, né? Que toda vez que o colaborador entrar naquele setor, ele tem que ter um cuidado redobrado e utilizar a EPI. De preferência, profissionais fixos, evitar circulação, evitar que a pessoa fique circulando. Então, quem vai trabalhar no gripário, com casos suspeitos, de preferência, é um colaborador que não pertença a um grupo de risco, primeira coisa, e que ele não circule pela instituição. Então, ele vai entrar, ele vai direto para aquele ambiente, ele vai sair sem ficar circulando nos outros ambientes. Tá? Lembrando, então, essa é uma discussão que a gente vai aprofundar mais na semana que vem, né? O uso de EPI para casos suspeitos. Hoje a gente não vai falar muito de casos suspeitos, o foco é mais a preparação, mas só para a gente adiantando, então, toda vez que eu tiver um funcionário que vai fazer assistência a menos de 1 metro, ele precisa estar usando máscara cirúrgica, tá? Eu estou falando de casos suspeitos, tá? Então, ele vai estar usando a máscara cirúrgica, óculos de proteção ou face shield, avental, a gramatura mínima de 30 e luva de procedimento. Tá? Esse é o equipamento para a área do gripário. E se ele for fazer algum procedimento que gera aerosol, ele vai ter que estar usando o N95 e GUO, tá? Em adição àqueles outros elementos. Então, as situações que requerem precaução para aerosol são essas: aspiração traqueal, a coleta do suave, ventilação não invasiva com BIPAP, intubação. A grande parte das instituições acaba não fazendo esses procedimentos, mas caso façam, tem que estar com a precaução adequada e com o equipamento adequado. Eu vou parar por aqui a apresentação, até para a gente ter um tempo de discussão, e abro, então, para a participação da colaboração de quem puder. Eu vou querer que a Ângela fale um pouquinho. A Ângela é nutricionista, ela tem experiência com instituição de longa permanência. Pode falar, não sei se ela fala agora, Sandra, ou um pouco depois, passar a palavra para as instituições. Eu acho que podia ser agora, doutor Daniel. Seria muito bom se a Alessandra já pudesse falar, porque depois abrimos para discussão. Ótimo. Tá. Ângela, a palavra é sua.
Então, só para compartilhar um pouco da experiência que eu tenho na casa de repouso. Então, eu sou nutricionista, eu não estou indo presencialmente há 2 meses lá na casa de repouso. Eu tenho reuniões semanais, tanto com as proprietárias quanto com o grupo de enfermagem. E também tenho reuniões com a equipe da cozinha. Faço treinamento e reforço os treinamentos de cuidados de boas práticas, tá? Uma das coisas que o doutor comentou, né, sobre o momento da refeição, lá na casa de repouso onde eu trabalho, a nossa experiência é isolar uma cadeira, né, isolar locais, né, na mesa para distribuição das refeições, e por isso, né, não são todos que conseguem sentar à mesa no mesmo local, então são 2 momentos distintos para se realizar as refeições. A gente optou por esta forma e não para a refeição no leito, né, no quarto, porque não adianta, é um momento onde eles conseguem se ver, é um momento onde eles conseguem se enxergar e trocar de alguma forma alguma energia, alguma empatia entre eles, tá? Então a gente preferiu fazer dessa forma. Um dos grandes cuidados que a gente salienta, a gente se preocupa muito, é com a manipulação dos alimentos, né? Então, desde que o alimento chega na casa de repouso, então ele é hortifruti, ele é do frigorífico, o que é esse alimento? A gente mudou toda a logística de recepção desses alimentos, então ele não chega mais pela mesma porta, a gente fez toda uma outra logística por fora da casa, até chegar lá na despensa, nos freezers. A gente fez uma outra logística de como higienizar todo o alimento, toda a embalagem que chega, a gente higieniza, né, antes de armazenar. Então, a gente fez todo esse reforço no cuidado também na preparação, né, na higienização, no momento, né, de preparação da cocção também, a gente fez um reforço de treinamento. E eu acho que não sei se tem nutricionistas aqui presentes que gostariam de compartilhar outra visão, mas eu acredito que lá onde eu trabalho, esse é o ponto-chave. No caso, como o tema da aula é preparação, né, das ILPIs, então, para a gente se preparar para o corona. Tá? Então, não sei se eu consegui contribuir, mas essa foi a minha experiência. Essa está sendo a minha experiência. Importantíssima essa experiência, e eu acho que agora nós poderíamos abrir, parabéns pelo trabalho também, Ângela, e nós temos um nutricionista também na nossa equipe, que é a Alessandra, né, que está aqui conosco, e outras também, instituições também têm as nutricionistas, né? Então, eu gostaria de abrir agora para perguntarem, vamos lá aproveitar esses 2 grandes profissionais pela apresentação, doutor Daniel. Foi muito didática a sua aula e esclarecedora. Parabéns. Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Natália, da Casa de Repouso. Oi, Natália. Eu fiquei em dúvida em relação à vacina contra o pneumococo. É só uma sugestão ou seria obrigatória essa vacinação? Bom, a vacina pneumocócica, a VPP 23, ela está recomendada para todos os idosos. Ela está recomendada, né? Sociedade Brasileira de Imunização, mas ela não é disponível de forma universal no SUS. Então, o SUS adota um critério, né? Existe, o que a gente faz é quando a gente tem um idoso de alto risco, por exemplo, ele tem DPOC, a gente encaminha para as UBSs, estou falando ambulatorialmente, né? A gente encaminha para as UBSs uma cartinha solicitando e a vacina existe e ela é feita. Eu não sei como está a disponibilidade dessa vacina para vocês, mas se vocês tiverem a possibilidade ela existe no SUS, ela é usada com critério, mas ela existe. Se vocês tiverem a possibilidade de solicitar, praticamente todos os moradores da instituição preenchem critério para receber a vacina, né? Então, se tiver a possibilidade de vacinar,
ela vai prevenir contra o pneumococo, ela não vai ter efeito para a COVID, né? Só deixando claro. Mas ela evita quadros respiratórios, evita hospitalizações. Então, nessa época, quem não tem a vacina é bom atualizar. Ela é feita uma vez só, tá? A vacina para pneumococo não é anual, como influenza. A gente pode até fazer um reforço depois de 5 anos, mas, em princípio, ela é uma vacina que se aplica uma vez só. Então, é importante que a instituição tenha o controle de quem já recebeu e quem não recebeu e tente providenciar, se possível, para todos. Certo. Aí, no caso, os pacientes que eu tenho que têm problemas de bronquite, no caso, eu posso pedir para minha médica estar solicitando, fazendo um encaminhamento para eles tomarem essa vacina e estar lendo o posto. Sim, se você não tiver um acesso direto, você pode usar dessa estratégia individual. Então, você pede para o médico fazer o pedido, uma cartinha justificando, colocando um diagnóstico. Praticamente todos os idosos de LPI têm um diagnóstico que justifica. Ele faz e você consegue, assim, obter essa vacina individualmente. Mas eu acho que vale a pena tentar a estratégia de imunização geral da instituição, se for possível, né? Através do contato com a UBS mais próxima ou diretamente com a secretaria. Tem algumas instituições que eu sei que conseguiram vacinar toda a sua população com vacina fornecida pela Secretaria da Saúde, né? Tudo bem, muito obrigada. Doutor Daniel, quais são as vacinas necessárias para os funcionários, que eles têm que tomar mesmo? A vacina para o funcionário obrigatória é a vacina de influenza da campanha, né? É essa, tá? O funcionário, ele só vai ser candidato à vacina pneumocócica se ele for idoso e estiver no grupo de risco, tá? Mas a vacina obrigatória para o funcionário é de influenza. Muito bem, mais algumas perguntas? Vamos aproveitar. Oi, eu sou Júlio César, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Júlio César. Doutor Daniel, o profissional assintomático que foi contaminado pelo Covid, ao retornar ao trabalho posteriormente, corre o risco de ter a doença reincidiva e contaminar os pacientes ou outros profissionais ao redor? Pois é, Júlio, essa questão ela é difícil de ser respondida, mas, em princípio, a gente considera que a pessoa que teve a COVID, especialmente quem teve sintomas, ele vai desenvolver anticorpos que vão conferir algum grau de proteção. Se esse grau de proteção é 100% e a pessoa não vai mais adquirir COVID, a gente não sabe ainda. E quanto tempo esses anticorpos vão durar também ainda é questionado, tá, na literatura. Então, a gente sabe que os outros coronavírus, quem adquire outros tipos de coronavírus, mantém níveis bons de anticorpo por cerca de 3 anos. E é provável que isso aconteça também com o SARS-CoV-2, tá? Que a gente desenvolva uma imunidade que vá proteger a gente por pelo menos 3 anos. Então, esse funcionário, vamos imaginar, que teve Covid, retorna ao trabalho, está assintomático, a chance dele ser reinfectado e transmitir é muito pequena, tá? Então, esse é um profissional que tem que estar na linha de frente, porque ele tem menos risco de desenvolver novamente e de contaminar os moradores, né? Então, em princípio, a parte da ideia de que ele já desenvolveu imunidade, ele não vai transmitir, ele não vai conseguir desenvolver a quantidade de vírus suficiente para transmitir. Mas é claro que, do ponto de vista de logística geral, a gente tem que continuar recomendando as precauções habituais. Ele vai ter que estar de máscara e tomar todas as precauções que todos tomam, tá? Não é porque ele já teve a Covid que ele vai negligenciar as medidas preventivas. Temos o Adelino. Adelino, você gostaria de fazer a pergunta para o doutor?
O Adelino, doutor, colocou também aqui para todos nós, que é presidente da Casa de Convivência Anjos da Humanidade. Ele gostaria de parabenizá-lo pela apresentação. Gostaria de saber se a casa necessita de serviços de terceiros nessa pandemia. Deve-se aguardar mais um tempo? Então, é isso. Sim. Deve guardar mais um tempo. A gente tem que lembrar, a gente tem hoje uma grande confusão, que é o seguinte: a gente está vivendo essa semana em São Paulo uma reabertura de comércio, uma retomada de uma série de atividades, mas a gente tem que lembrar que os critérios para essa retomada e para essa abertura, eles são baseados em número de leito de UTI, enfim. Não significa que a gente está numa fase melhor. A gente está provavelmente no pico da pandemia. Junho é o mês do pico, em princípio, previsto para São Paulo. Então, nós ainda estamos no pior período possível, em termos de risco de contágio. Todos esses serviços precisam ser mantidos só se eles forem essenciais. Então, esses terceiros que você está citando, se há algum serviço que possa ser evitado, ele deve ser suspenso. Uma dúvida que eu não sei se é essa que você tem, mas que tem surgido a questão da fisioterapia, né? Fisioterapia foi suspensa em muitos locais e tem muita gente na dúvida se é momento de voltar ou não, e é difícil fazer alguma recomendação sobre isso, né? Mas eu acho que em alguns aspectos, para algumas pessoas, a fisioterapia pode ser considerada um serviço essencial, né? Então, um idoso que tem um distúrbio de marcha muito importante, que já necessita de auxílio para transferência, se ele ficar 3 meses sem fisioterapia, provavelmente vai perder massa muscular, vai desenvolver imobilidade. Então, eu acho que é o momento de considerar a possibilidade de retomar a fisioterapia nos locais que interromperam, com todo o cuidado, de, se possível, fazer sessões individuais ou em pequenos grupos muito distanciados. Mas eu acho que esse é um tipo de serviço que merece ser considerado, tá? Outros serviços precisam ser adaptados. Então, por exemplo, psicologia talvez possa ser feita por videochamadas e, assim, serviços, por exemplo, de dentista. É um momento crítico. O dentista fica muito exposto durante o procedimento. E a gente tem evitado ainda, a não ser que exista uma causa urgente, né? Então, é muito bom senso, assim, mas o que puder ser evitado, eu acho que deve ser evitado, porque nós ainda estamos no pior período. Doutor, o senhor tocou no ponto super importante, que é a questão da fisioterapia. E nós temos essa parceria com a Uninove, e os professores da Uninove, na pessoa da fisioterapeuta Ana Lúcia, eles vão fazer alguns programas, algumas propostas de vídeos, tanto para os funcionários das ILPIs, quanto a postura, quanto as orientações, mas assim também para os idosos. Então, a partir da semana que vem, as instituições que fazem parte desse nosso trabalho receberão esses vídeos para orientar, com práticas bem possíveis dentro das instituições, mas com esse fim. E claro que daí a equipe de alunos também estarão à disposição para fazer qualquer orientação remotamente, mas para que possa sanar essa questão das necessidades de fisioterapia, né? Doutor, também eu gostaria de um esclarecimento. É sempre recorrente quando os coordenadores dessas instituições nos perguntam em relação ao isolamento, né? Muitas das casas, elas não têm espaço, às vezes, e por isso que nós estamos também tentando achar uma equação para isso. Mas o senhor disse que poderia ser um quarto, né, que ficaria só para casos suspeitos ou em convalescência, ou então, até mesmo num espaço, ter uma divisória, uma divisória, isso. Que tipo de material? Só tem conhecimento desse tipo de material adequado para uma divisória?
Nesse caso, eu não recomendaria. Se você, por exemplo, tem um quarto grande, às vezes acontece isso, né? Você trabalha com um local amplo que tem 10 camas, tem algumas instituições assim, e você não vai conseguir um quarto separado para fazer isolamento. Você não precisa necessariamente fazer uma parede, uma divisória. A ideia de criar esse isolamento em corte determinar uma área de atenção. Então, você pode fazer, eu sugeri, por exemplo, um biombo, uma faixa, é só para sinalizar que a partir dali tem moradores suspeitos ou confirmados, e a partir dali eu vou usar um outro tipo de equipamento, é um funcionário específico que vai cuidar. Então, não tem a necessidade de fazer uma parede de madeira, isso provavelmente não vai ajudar muita coisa, é mais uma separação, né? Essa é uma sinalização de atenção. Então, olha, a partir dali temos risco. Então, é mais nesse sentido assim. Agora, aproveitando o gancho, a recomendação da nota técnica do Ministério, do fluxo para casos suspeitos, a gente vai discutir isso semana que vem de forma mais aprofundada. Mas a recomendação é que, se a instituição não tiver condição de fazer isolamento, que ela transfira esse paciente para o hospital. E eu acho razoável. Eu estou numa condição, especialmente se a minha instituição começa a entrar num surto, começa a ter vários casos, e eu concluo que eu não tenho condição de fazer isolamento, eu vou ter que transferir, para pedir transferência desse paciente para um local que tenha condição de fazê-lo, que nesse caso seria o hospital, né? A gente fez uma discussão com as ILPs de Maricá, no Rio de Janeiro. E eu achei interessante lá a forma como eles se prepararam. A Secretaria da Saúde tem lá um hospital que ia ser inaugurado, que ainda está em fase de inauguração, e reservou um ambiente lá para instituições que tenham um surto. Então, a ideia é assim, se alguma instituição tiver um surto, eles vão transferir os contaminados para aquele local. Já fizeram esse plano de forma antecipada, é bem interessante. Mas mesmo que você não tenha um plano, se você conclui, estou entrando num surto, não tenho condição de controlar na minha instituição, não tenho EPI, não tenho ambiente para fazer o isolamento, eu vou ter que transferir os moradores para o hospital, né? Aí eu não tenho muita alternativa. É algo que precisamos equacionar mesmo, essa questão desse isolamento e vagas em hospitais, né? Ou então um espaço, um hospital de retaguarda, alguma coisa que valha, né? Eu soube de um grupo que estava pleiteando que os hospitais de campanha que estão vazios, alguns, né, tem bastante leito disponível, que eles se prestassem a isso, né? Mas eu acho que foi uma negociação que acabou não evoluindo muito, mas acho que seria interessante, né? Se você tem um surto, você conseguir e não tem a condição de controlar no local, transferir para um local que tenha, né? Hoje, inclusive, a pauta de uma reunião que teremos hoje com o gabinete. É justamente por isso que é importante ter essas informações e esse contato com as instituições de longa permanência, para que a gente possa relacionar quais são as demandas, essa é uma delas, para tentar o que a prefeitura pode equacionar junto com os parceiros, né? Então, enfim, mas é uma das pautas da reunião de hoje. Talvez na próxima quarta-feira tenhamos alguma novidade. Tomara. Ótimo. Pois não. Quem é que está falando? Casa de Repouso, Anjos da Humanidade. Oi, tudo bem? Pode falar. Boa tarde ao doutor Daniel, boa tarde a todos, a dona Sandra. A minha pergunta é, a subprefeitura está fazendo lavagem aos bairros daqui, lavação de rua. Uma dúvida, além de todo o procedimento, é interessante quando alguém adentrar a casa de repouso, é interessante deixar um tapete, barrufar esse tapete com cloro, para a pessoa estar higienizando o seu lado do sapato, do chinelo.
É interessante isso? Sim, sim. Eu acabei não citando isso, né? Eu acho que foi um ponto que eu falhei aí, esqueci de colocar essa questão. Mas foi bom você ter levantado. Como é que se faz a higienização do calçado na entrada? Uma possibilidade é a pessoa levar um segundo calçado e trocar, né? Mas isso acaba não sendo muito prático. Na maioria dos locais, o que tem sido feito é uma higienização com água sanitária, um tapete, um pano embebido em água sanitária, não água sanitária pura, né? A solução de hipoclorito diluída a 0,5%, né? Para a pessoa fazer né, raspar ali o solado do sapato naquela solução e depois poder entrar. Algumas outras colocaram essa solução de hipoclorito em naqueles sprays de borrifar em planta e aí fazem essa higiene dessa forma na entrada. Essa medida, ela tem uma efetividade um pouco questionável. Não se sabe até que ponto um vírus vai entrar através de um solado de sapato, né? Quer dizer, você teria que ter a pessoa pisando num local contaminado, entrando, e esse vírus no chão vai, de alguma forma, ter contato de superfície. É difícil imaginar esse tipo de transmissão através de solado de sapato, tá? Não é a forma de transmissão mais comum, certamente, mas assim, a gente está lidando com um incerto aí, existe essa possibilidade. Eu acho que vale a pena ter essa rotina assim de higienização dos calçados com hipoclorito, né? Isso pode ficar na entrada já da instituição, né? Esse tapete embebido em hipoclorito, um sprayzinho. Obrigado. E aí eu acho que seria interessante também vocês compartilharem experiências, assim, de algumas soluções que vocês encontraram. Eu falei de muita coisa aqui que é ideal, mas que nem sempre é factível na realidade de todos os locais. Mas tem essas soluções criativas que as pessoas vão encontrando. Seria legal se alguém pudesse compartilhar algumas experiências desse tipo, de adaptações que tiveram que fazer frente à falta de um EPI, e, enfim, soluções criativas. Alguém tem alguma? Eu tenho uma questão para colocar, doutor, que eu acho que faz bem dentro do que o Adelino colocou. Também o retorno para as nossas casas, né? Como seria importante, antes de entrar em casa, ter todo esse cuidado. Ter o cuidado de deixar o sapato fora de casa. Tem esses cuidados para que você não leve também para casa, para sua casa, e nem saia da sua casa, que o doutor já orientou em relação a essa chegada na instituição, o que deve ser feita, né? Mas também essa saída de casa, da instituição para casa, não é isso, doutor? Sim, eu acho esse ponto até mais preocupante, porque na entrada, a probabilidade da pessoa trazer um vírus no sapato vindo de uma calçada, da rua, é relativamente pequena, mas na instituição, você geralmente vai ter um piso muito contaminado, né? É um piso no qual você vai ter ali derramamento de secreções, enfim. Então, é possível que essa pessoa saia do trabalho com o calçado bastante contaminado, num caso desse de atendimento de paciente com suspeita. Então, eu acho até mais preocupante essa volta para casa. Então, de fato, lembrar também de fazer essa higienização na saída. Eu vejo que muitos funcionários até voluntariamente estão fazendo isso assim, levando um segundo calçado, uma sacolinha de plástico, troca quando chega, troca quando sai, ou até deixa aquele calçado lá, num local específico. Algumas instituições têm lá um lugarzinho para deixar o sapato, a pessoa chega, põe, tira. Não sei se alguma fez isso, podia falar para a gente como funciona, mas essa volta para casa também tem que ser pensada, né? Para a pessoa se sentir mais segura entrando em casa depois de um dia de trabalho. É verdade. Como que vocês estão fazendo nas instituições? Contem um pouquinho da experiência de vocês. Oi, Sandra. Oi. Sandra? Oi, estou aqui.
Pode falar. Eu não consegui, desde o começo, nem sequer me apresentar. Apresente-se. Eu sou a Fernanda, eu sou aqui da Zona Norte, sou de uma ILPI da Sociedade São Vicente de Paulo. A nossa casa aqui é só para senhoras. E eu queria perguntar para você se o grupo, as pessoas que estão participando dessa reunião, se todas elas estão ainda nessa fase de organização, ou se já tiveram caso, suspeito, confirmado. Qual que é a realidade do pessoal? Porque a minha realidade está bem na frente, dentro desse cenário, agradecendo o doutor Paulo pela a elaboração do material. É perfeito, porque é isso que a gente adotou aqui, mas eu já, não nesse momento, mas depois compartilhar um pouquinho da realidade do Covid na ILPI. Então, minha pergunta está todo mundo ainda distante dessa realidade? Está todo mundo na fase preparatória? Por favor, as instituições poderiam se manifestar essa pergunta da Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Como que vocês estão, casa de repouso, instituições, em relação a que nível? O que ela está perguntando é justamente se tem algum caso, né, ou estão num trabalho ainda de prevenção. É isso, Fernanda? É isso. Tá. Bom, aqui Pode falar. Oi, pode falar. Depois a gente faz outra inscrição. Aqui na nossa casa de repouso, a gente está na quarentena, tentando o máximo de resolver algo do lado de fora, mas a gente, de vez em quando, dá aquela saída devido à situação. Mas a gente segue todo o protocolo, inclusive essa higienização do outro lado do pé. Quem entra, já entra com a máscara no rosto, com a luva na mão. Graças a Deus, desde o começo da pandemia até hoje, o posto de saúde próximo aqui veio fazer uma visita. Os nossos idosos estão totalmente resguardados, com pressão ótima, diabetes, tudo ok. E essa é a nossa proteção. Evitar e fazer a higienização máxima. A gente pega a cada 2 horas a mão do nosso leve, que tudo deambula, para fazer a higienização da mão, passamos álcool. Quando eles vão pegar sol, sempre com a máscara. E aí, nosso tem muita coisa. Oi? O mudo. Acho que a Nancy tinha algum comentário para fazer, né, Nancy? Isso. Posso colocar, doutor Daniel? Quanto ao calçado, qual a importância e se traz alguma segurança o uso do Propé? E por quanto tempo o funcionário pode ficar com esse equipamento? Ele é considerado um equipamento de proteção? Olha, o Propé, a utilidade do Propé é muito questionada, né? Até se você for ver hoje em dia nos centros cirúrgicos, né, que sempre usaram Propés, alguns até aboliram o Propé. Questiona-se muito a função dele, né? Porque a pessoa põe, ela fica andando, se tiver contaminação no solo, contamina em poucos minutos. Talvez o Propé ele sirva mais para a pessoa se sentir segura quando volta para casa, a mesma situação, né? Trabalhei com o Propé, aí estou saindo, tiro, então eu fico um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, eu acho que valeria a pena a higienização do solado com hipoclorito, né? Mesmo que eu vá colocar o Propé. Então, assim, o Propé não é um equipamento essencial. Ele não é, se você for olhar nas recomendações do Ministério, mesmo para atendimento de casos suspeitos, de contaminado, o Propé não é um item obrigatório, tá? Ele pode ser usado se você tiver disponibilidade, achar que isso vai ajudar,
dar alguma segurança maior para a sua equipe, né? Tá, entendi. Posso fazer mais uma pergunta, doutor Daniel? A casa onde eu trabalho, eu sou voluntária lá, e nós recebemos algumas doações, algumas pessoas interessadas em fazer doação de desinfecção. Isso tem uma eficiência? E se tem, por quanto tempo dura? Quanto tempo dura essa desinfecção? A gente consegue ter essa informação? Então, essa desinfecção seria uma limpeza terminal, seria uma limpeza geral do local, O ambiente Paredes, geral da casa. chão, Então, ela dura alguns minutos, né? Porque é muito mais interessante você fazer a limpeza e a higienização frequentemente, de uma forma programada, todos os dias, do que fazer uma grande desinfecção muito rigorosa, porque uma hora depois você pode estar com o ambiente contaminado de novo. Então, não me parece muito efetiva assim essa limpeza desse tipo, né? Qual que seria a limpeza? A solução de hipoclorito mesmo, nos pisos, no banheiro, né? De forma abundante. Se você tiver possibilidade também em local que tem azulejo, nas paredes, e que isso seja feito diariamente, se possível até em 2 períodos. Eu acho mais efetivo essa rotina do que fazer, por exemplo, uma vez por semana, uma grande desinfecção, tá? Assim, mas a gente não tem muito estudo sobre isso e não tem nenhuma recomendação para usar esses procedimentos de desinfecção, tá? O importante mesmo é intensificar a rotina de higienização do dia a dia mesmo, né? De todos os dias. Doutor, Obrigada. Nancy, tem mais alguma questão? Pode falar. Obrigada. Não, obrigada, Sandra. Imagina, querida. Doutor, o Adelino escreveu aqui que a vigilância sanitária exige controle de pragas. Devemos contratar essas empresas ou aguardar mais um tempo? Respondendo a senhora Fernanda, nossa instituição está conseguindo todas as notificações de como agir, conforme adequações dadas pela nossa RT. Então sobre essa questão do controle de pragas. Aí, assim, eu vou dar uma opinião que é quase que pessoal, né? Não, porque, assim, aí não vai ter uma regra tão clara, mas eu acho que se você não tem uma necessidade imediata, né, é só para cumprir um tempo, quer dizer, venceu a sua licença, eu acho compreensível que nessa fase você aguarde um pouquinho mais, se você não está tendo infestação na sua instituição, porque essa pessoa vai circular em todos os ambientes, ou às vezes até uma equipe, né? Vai circular em todos os ambientes, e não sendo um serviço essencial, eu entendo que seria algo que poderia ser adiado, tá? Mas assim, estou falando isso com base numa opinião pessoal, tá? Porque você pode depois ser cobrado de não ter feito, mas eu acho muito justificável que não se faça isso nesse momento, né? Isabel, gostaria de fazer uma pergunta? É isso? Isabel? Precisa abrir seu microfone. Isso. Oi, Isabel. Você está me escutando? Gente, não está te ouvindo. Acho que é melhor mandar a pergunta no chat, né? Se você quiser, você pode escrever no chat, que é aqui do lado, né? Que você clica e pode fazer a pergunta, porque nós não estamos te escutando. Por favor, Isabel. Eu tenho uma pergunta para a Ângela, nutricionista. Ângela, há um trabalho intenso na higienização dos alimentos.
lavagem das alfaces, dos legumes, das verduras, né? Por quanto tempo deve ficar de molho, ou então, como que deve ser essa rotina dessa lavagem? De frutas também. De todos os produtos e embalagens, a gente higieniza com álcool 70, tá? Todas as embalagens, tudo que vai para dentro da geladeira, tudo isso com álcool 70. E lá a gente higieniza com uma solução também de hipoclorito, né? Com água sanitária, dificuldade com o seu áudio? A Ângela estava respondendo, teve um probleminha. Voltou? Tá bom, tá bom. Então, eu não sei até onde escutou, né? Mas lá a gente higieniza, então, todos os produtos e embalagens com álcool 70 antes de armazenar em qualquer despensa, né? Seja na geladeira ou nos armários. Frutas, verduras e legumes a gente higieniza com hipoclorita, também com água sanitária. Um balde com 1 litro, com uma colher de sopa, né? Então, ou seria 5 litros, 5 colheres de sopa, por 30 minutos. Lembrando sempre da importância da higienização das mãos, das funcionárias, antes e depois de manipular o alimento, tá? Água e sabão e tudo, exatamente. Sandra? Oi? Oi, a gente não estava te escutando. Então, diga. Não, a gente não estava te escutando. A gente achou que tinha caído de novo. Ah, tá. Agora vocês estão me escutando? Isso. Então, ai, que bom. Vocês gostariam de fazer mais perguntas para a Ângela, doutor Daniel? Vamos aproveitar os 5 minutos finais. Essa troca de experiência entre nós é muito importante, então fiquem à vontade toda vez que tivermos esse espaço, porque é aqui que a gente consegue esclarecer algumas dúvidas, né? Digam. Quem queria falar? Oi, Sandra. Tô no mundo, não. Não. A gente está bem feliz que a dona Maria Xavier, a Cidinha do Bezerra de Menezes, que a gente já tem projetos em conjunto, estão participando. Então, se vocês do Bezerra quiserem contar como é que está aí, vocês entraram hoje, né? E para contar como é que estão aí as atividades de vocês, está tudo bem? Bezerra de Menezes. Cidinha. Dona Maria Xavier, Cidinha. Estão aqui conosco? Estamos enxergando, pelo menos. Eles tinham entrado mesmo, eles se apresentaram. Nós tivemos... Quer falar, né? Ou quiser, até para a próxima semana, né, Daniel? A gente tinha pensado também de vocês, se tiverem... Ali está a Dona Maria. Oi, Dona Maria. A diretoria aqui, tira ela do mudo. Ela já está. Vocês estão ela já está no mudo. Ah, eles chegaram, Bezerra de Menezes. Estão nos escutando, Dona Maria, Cidinha, tudo bom? Oi? Estão me ouvindo? Estamos. Oi, eu sou a Juliana, a enfermeira do Abrigo Bezerra de Menezes. Aqui no momento, estão me ouvindo direitinho? Sim. Não. Aqui no momento, a gente está, no momento não está tendo nenhum caso.
caso de sintomas gripais, a gente tem e a gente já coloca em observação, o médico já medica, tudo. Mas o que vocês falaram, tanto o doutor como a Sandra, a gente está tudo fazendo aqui. A gente está lidando bem com isso, mas no momento, casos de funcionário teve, mas não do departamento de enfermagem, mas de escritório, tudo. E a gente tenta o máximo agora, como a gente, dia 18 do 3 fechou, eu acho que teve uma grande importância. Já entrou com as partes do protocolo, tudo para tentar isolar totalmente todos, né? Então não recebe visitas. O máximo, só quando acontece alguma debilidade do idoso, aí a gente abre para o familiar fazendo, mas não muito tempo. 10 minutos. Mas fora isso, no momento a gente, graças a Deus, está tentando tanto controlar com tudo, né? Com todos os protocolos. Muito bem, que bom. Bom tê-los aqui, Bezerra de Menezes, assim como todas as instituições. Temos mais alguém que gostaria de falar? Oi, meu nome é Eliane. Estão me ouvindo? Diga. Então, eu sou da instituição lá, Jesus Gonçalves, Casa de Fabiano de Cristo. Uhum. Nós tivemos 2 casos suspeitos no lar. Uhum. Uma ela é funcionária, de 12 por 36. Ela estava em casa, começou a tossir, avisou a Roseli, que é a enfermeira responsável por todos nós. Ela entrou em contato com o diretor da casa e essa funcionária foi afastada por 1 mês. Ela chegou aí ao médico, o médico não deu só 7 dias para ela, mas ficamos preocupados e o médico e o diretor da casa falou para ela ficar em casa 1 mês. Quando ela voltou, ela trabalhou 1 dia e voltou para casa de novo. Acho que o sogro dela chegou a falecer, não pelo Covid, por outro motivo. Ela foi ao enterro, ficou 3 dias afastada. Quando foi voltar, a irmã dela, que é folguista, estava com sintomas. Então, a irmã dela também foi afastada. E a Miriam, que estava com sintomas antes, que já estava curada depois de 1 mês, ela ficou mais 15 dias em casa. Porque a gente está preocupado, porque como a gente não consegue fazer teste, nós achamos melhor ficar afastada as 2. E graças a Deus, as internas, nenhuma das vozinhas tem sintomas ou teve qualquer outro motivo para ser internada ou ser afastada. Nós estamos cuidando, compramos sapatos, nós temos um sapato para cada um que fica no armário. Quando chegamos, trocamos de roupa. Antigamente, nós só usávamos jalecos. Agora, nós fizemos uniforme que foi doado para casa, que nós somos uma instituição sem fim filantrófico, vivemos de doações e arrecadações. Então, nós ganhamos uniformes. Então, quando nós chegamos, nós entramos pela lateral da casa, trocamos de roupa, fazemos a higienização e começamos o trabalho. Graças a Deus, todas elas estão bem. É isso. Isso é bom. Eu estou vendo que o seu João José está aqui também, né? Estamos juntos de novo. Obrigada, viu, Isabel? Isso mesmo, Sandra. Prazer em vê-los de novo. Só para não ter confusão, a moça que falou agora disse que é da Casa Fabiano de Cristo. Eu sou da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Lá tem o Lar Batuíra, é outra instituição. Isso. E, felizmente, estamos zerados, não temos nenhum caso suspeito até hoje. Que bom, que bom. E muitos de vocês já receberam as ligações dos alunos da Uninove, né, dos estudantes de enfermagem, para justamente fazer o levantamento das casas, do que é necessário, né? Mais alguma fala sobre alguma dúvida? Qual é o objetivo desse encontro? Alô? Irmã, de que casa de ILPI que a senhora participa, irmã?
É, Centro de Repouso São José, só que eu estou na quarentena. Aí, como eu estou sem fazer nada, eu sentei aqui para assistir. Seja bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Esse é um espaço, irmã, que nós temos o prazer de estar aqui com algumas referências do Hospital do Coração, o HCOR, que tem como compromisso essas capacitações para orientar as instituições de permanência para idosos sobre os cuidados com Covid. Então, nós tivemos uma aula com o doutor Daniel, orientando, nós também tivemos a aula com a Ângela, que é nutricionista, e nós temos uma parceria também da Prefeitura de São Paulo com a Uninove, que são os alunos de enfermagem, agora também entrando fisioterapia, que é justamente esse acolhimento, esse teleatendimento, teleorientações, que serão dadas a essas instituições. Que instituições são essas? São instituições que não são as públicas. Instituições públicas são 14. São particular. Agora, filantrópicas, particulares, sem fins filantrópica lucrativos. particular, né? Porque não deixa de Exatamente. ser particular. É filantrópica. Qual é o nome da sua instituição, irmã? É Centro de Repouso São José. Centro de Repouso São José. São José. E a senhora recebeu o nosso comunicado hoje? A outra irmã que trabalha no financeiro, ela recebeu, e como ela teve que sair agora um pouco, aí disse assim, você quer assistir? Eu digo, eu quero sim. Ótimo. E a senhora entrou agora ou estava desde o começo? Aqui? Não, eu cheguei agora, sentei agora. Nesse instante. Tá bom. Tá bom, então é só para recapitular que nós temos essa aula do Dr. Daniel hoje foi muito importante, foi super importante. E nós vamos disponibilizar, essa aula foi gravada, né? Então, essa aula foi gravada. Que começava? Não era às 15h30? Não, termina às 15h30. Começou... não acredito, ela disse para mim assim, começa às 15h30. Pois de fato, o e-mail que eu recebi também falava que começava às 15h30. Porque senão eu teria chegado... foi. Nossa, que pena, mas fica gravado, eu posso assistir depois? Tá, então nós vamos verificar o que aconteceu, porque nós disparamos as nossas mensagens falando que era das 2 às 3h30. Então ela se confundiu, eu acho. Mas nós vamos ficar... Eu estava disponível, eu estava estudando ali. O e-mail, de fato, que eu recebi falava às 15 horas. Mas a gente pode recuperar a aula, como eu recuperei a primeira, recuperar a segunda também. Né? Agora, tanto o senhor como a irmã, é importante que preencham a ficha de presença, que está aqui no chat, que é justamente para que possamos enviar esse material e saber quais as instituições que estão capacitadas. Então, irmã, e também seu José, toda quarta-feira, nós temos mais 2 encontros, nesses 2 encontros das 2 às 3h30. Agora sempre isso, pronto. E aí, semana que vem, qual vai ser o tema, doutor Daniel? Aqui? Na semana que vem, a gente vai falar de manejo de casos suspeitos. Então, quando o paciente desenvolve sintoma, como é que a gente vai agir? Com as precauções, transferência para o hospital, critério, enfim, exames que podem ser feitos. Manejo de casos suspeitos, semana que vem. Glenda, a gente consegue colocar no chat o convite? Eu te passei pelo WhatsApp, será que a gente consegue? O convite com o tema? Para ficar mais fácil, para ajudar? A Glenda tá... Tá aí, será? Oi, Alessandra. Tudo bom? Tudo, vou tentar aqui. Eu vou ter que abrir o WhatsApp. Desculpa, porque deve ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo também daqui. Alguém não conseguiu, gente, preencher o link? Alguém está com dificuldade? Quem tiver dificuldade, manda um e-mail pelo chat, que no final aí a gente envia para vocês. Às vezes a gente fica com dificuldade de apertar 2 coisas ao mesmo tempo. É uma ferramenta nova, o Zoom, para muitos. Então a gente quer ajudar vocês a utilizarem, tá?
Ai, perfeito, Glenda. É super importante. Agora nós vamos ter que aprender mesmo a fazer toda essa comunicação virtual. É bom porque faz a gente renovar a juventude, nossa. É isso mesmo, irmã. Faz a gente concordo. renovar. Eu faço um curso online justamente para renovar essa idade, né? A idade não pode parar, não é isso? Exatamente, está certíssima. Eu faço um curso online, vou fazer prova online. Ótimo, ótimo, Hoje, irmã. 8 horas de prova eu vou fazer online. Que curso que a senhora está fazendo, irmã? Teologia, estou no 4º período. Perfeito, parabéns. É isso mesmo. Porque É muito bom. Cognitivamente, isso faz muito bem, né? Aprender sempre, para que a gente mude o nosso repertório, que a gente conheça outras coisas e possa trocar. Parabéns. Sandra, Oi. essa lista de presença eu encontro aonde? Isso, no chat. Mas se o senhor tiver com dificuldade, coloca o e-mail aqui que eu mando para o senhor. Porque o nosso tempo já está esgotando já, a gente vai ter que liberar a sala. Nós temos, tá. E eu também, eu tenho contato, é importante que a gente possa estar se comunicando, mas eu já sei que o seu José está aqui, seu João José, irmã Fátima e todos os demais, e nós vamos reforçar para a semana que vem estarmos todos juntos, novamente às 2 horas. Reforçaremos o convite para a semana que vem e para a próxima. Para a próxima. Nossa querida coordenadora do HCOR, Enilda, muito bom estar de novo com você, junto com a Ângela, junto com o doutor Daniel, professora Vilce e toda a equipe da Uninove. Foi muito bom. Sandra, então, só para te falar que a coordenação da saúde da pessoa idosa, pela coordenadora Elizabeth, ela está sabendo desse nosso trabalho com vocês e a gente está incorporando no projeto do PROAD como no nosso relatório, né? Por isso que para nós a riqueza desses encontros é a máxima participação das ILPIs, como a gente já fez, né, com os estados do Rio de Janeiro, com a Paraíba, nos locais onde a gente passou aqui. Quanto mais ILPI participando, é melhor, por essa troca de experiência e por aquilo que está começando a gente já divide os protocolos, a gente já ajuda a achar os documentos, e eu queria te dar os parabéns, Sandra, por essa organização, né, por essa parceria, e que a gente se sente muito honrado em estar com vocês aí, compartilhando, né? E agradecer a nossa equipe, o doutor Daniel, maravilhoso, que é muito estudioso, sempre nos atualiza em tudo, a Glenda, nossa gerontóloga, e a nossa Nutri pesquisadora, que deu uns horários das suas horas de pesquisa para estar aqui com a gente, compartilhando esse trabalho bacana que ela faz também. Então, um prazer encontrar vocês, irmã Fátima, você é uma querida, né, autêntica, estamos todos nos reinventando nessa era online, né, com certeza cada dia a gente se reinventa e conhece muito mais pessoas assim, né. Já tivemos encontros aqui nessa sala com 257 instituições de diferentes lugares, né, do Brasil. Então, é uma oportunidade e valorizamos todos que participaram hoje, né, e tragam mais ILPI. Tá com bom? certeza, Tá. com certeza. Muito obrigada, equipe da Prefeitura, coordenação do idoso, muito obrigada, Vilce, toda a Uninove, e eu estou muito feliz também, porque hoje nós estamos com um grupo maior de instituições. Muito obrigada a cada um de vocês que reservaram um horário, né, um tempão, né, para estar conosco. Que bom. Então, nós vamos nos encontrar semana que vem, nesse mesmo dia, quarta-feira, às 2 horas da tarde, com o doutor Daniel e equipe, e todos nós. Muito obrigada pela participação de todos.